Primeiramente, boa tarde a todos. Tá? Eu queria agradecer pelo convite, estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui. Tá? E como a Patrícia já apresentou, e eu estava conversando com o professor Vitor Hugo, é muito bom a gente estar de volta, né, à casa, né, a nossa casa de origem. Então, só me apresentando um pouquinho mais, né, a Patrícia disse já, meu nome é Hugo Schmidt Neto. Eu sou graduado em Biologia, né, eu fiz a minha graduação em Biologia aí na Unicinos, então por isso que digo que volto a casa, né, e depois da graduação, eu fui fazer o meu mestrado e meu doutorado dentro da geologia, né? Onde eu trabalho, então, com a paleontologia aplicada, trabalhei com taxonomia e paleoecologia de invertebrados marinhos, né? Do Permiano, da Bacia do Paraná, aqui do Brasil. E agora, atualmente, sou bolsista PNPD, e como proposta do meu PNPD, né, foi desenvolver, então, trabalho sobre paleobiologia da conservação. E aí, a gente vai ver, né, a gente se utiliza muito ainda dessa bagagem que a gente traz da paleontologia mais do passado, mas também já com uma proposta de trabalhar bastante com depósitos mais recentes, né, do Pleistoceno, do Holoceno e do momento atual, né? E como a gente vinha conversando agora, antes de iniciar aqui a palestra, né, uma das metas de desenvolver esse tema, né, da gente trazer para dentro da Unicinos, inclusive, essa ciência da paleobiologia da conservação, é justamente a gente começar a desenvolver a ciência mais nessa perspectiva da gente ter uma existência mais sustentável no nosso planeta e uma consciência ecológica melhor. Tá? Digo melhor porque consciência ecológica a gente já tem, como biólogos, a gente desde o primeiro dia sempre se debruça em cima de debates, né, sobre manutenção, sobre manejo, sobre a importância de conservar. E a paleobiologia da conservação, ela vem então como uma ferramenta para nos ajudar, né, a melhorar ainda mais, então, essas discussões e os nossos planos de ação. Então, dando agora mais início mesmo à nossa palestra, né, eu gosto, deixa eu ver, eu tenho que passar aqui meu slide. Passou. Eu gosto, quando eu passo a disciplina, tá, de fazer essa primeira abordagem aqui, que, né, eu trago sempre uma passagem do livro do Dan Brown, do livro Origem, aonde ele escreve ali, ele descreve, né, um cientista muito inteligente que produz um supercomputador, e a ideia desse tipo da construção desse supercomputador é que ele conseguisse reconstruir o cenário de quando a vida surge. Então, esse supercomputador, ele é alimentado com todos os dados necessários, físicos, químicos, né, biológicos, enfim, tudo aquilo que a princípio seria necessário, né? Ele alimenta o computador e ele vai gerando, né, gerando ali os processos, gerando modelos, só que os modelos do computador sempre paravam um instante antes da vida surgir. E aí ele se pergunta, o cientista se pergunta, né, qual que é o erro do supercomputador para ele não conseguir chegar nesse momento da vida? Será que realmente existe uma centelha divina? Será que Deus realmente vem e sopra o vento nas narinas do homem de barro para ele vir à vida, né? E aí ele percebe, né, uma contribuição da química na questão da entropia, e ele resolve pôr as leis da entropia dentro desse modelo, que ele viu que estavam faltando. E quando ele coloca, então, as leis de entropia, ele vê que o computador consegue gerar um modelo que vai desde lá, né, dos oceanos primitivos até o surgimento da primeira molécula viva. E aí ele entende que, na verdade, a vida, ela surge como uma ferramenta do universo para dissipar a energia. Então, quando a gente para pensar, né, existe na cosmologia a ideia, né, que o universo ele se contrai, que ele se expande, né,
A energia ela não é gasta, ela sempre é transformada, né? Ela é capturada e transformada de alguma maneira, né? O movimento, a energia do movimento é transformada e gera energia em calor, né? Calórica. E aí ele percebe que a vida surge como uma maneira de capturar a energia e dissipar essa energia de outras formas. E a vida vai evoluindo, e conforme a vida evolui, ela vai se tornando cada vez mais eficaz e dinâmica, né, nesse processo de dissipar a energia. E aí a gente começa a pensar assim, pô, e se a vida realmente é um mecanismo do universo de dissipar energia, né? Então eu tenho que começar a pensar como que realmente é o funcionamento do aparecimento e desaparecimento dos organismos. E aí, quando a gente olha para a história paleontológica, né, do planeta, a gente começa a perceber que as extinções, elas são processos naturais, que elas recorrem, né? Elas não simplesmente ocorrem, mas elas vão recorrendo ao longo do tempo, né? Por fatores externos como por fatores internos, né? Então, seja pela dinâmica do planeta, a dinâmica geofísica do planeta, né, que vai alterando o clima e o ambiente, e isso vai exercendo uma pressão, então, sobre os organismos, ou seja, né, por eventos extraterrestres, que nem queda de corpos celestes, que geram condições, né, mais inóspitas. Mas, enfim, o que eu quero trazer aqui é que a gente tem que olhar para a vida e pensar nela, que ela não é algo estático, parado, que eu vou ter uma espécie que vai viver, né, a vida inteira, que ela vai existir durante uma vida inteira. Não, ela tem um período de vida, e eu só preciso entender como é que é esse período de vida e no que implica essas mudanças. E aí eu consigo reconhecer também se a ação antrópica ela tem ou não uma influência sobre esses processos, e quando tem, o quanto que ela realmente está exercendo. Então, como eu estava dizendo, a vida ela vai surgindo no planeta, e a gente vai olhando para ela vai sempre se adaptando aos ambientes, né? Ela vai mostrando, né, uma habilidade de sobrevivência às condições que se apresentam. Então, a vida, de certa forma, ela vai se adaptando, o meio vai modelando ela, né? E a gente vai, então, vendo assim, os comportamentos e as construções corporais, né, nos trazendo essas informações. Então, se eu pego invertebrados de zonas abissais, por exemplo, é muito comum eu ver lá, tanto invertebrados como vertebrados, né, com corpos transparentes, porque num local onde há uma inexistência de luz, não tem o porquê de uma pigmentação, muitas vezes, muitos organismos têm os olhos atrofiados, porque se é tudo escuro, não tem por que eu enxergar, mas também existe questões de bioluminescência, né? A gente olha a raposa do Ártico, né? Pensa no Ártico, pô, é um deserto frio, né? Deserto nem sempre ele é quente, ele é um deserto frio, ele tem escassez de água na forma líquida, né? Então, ele é mais hostil à vida, mas a gente vê que os organismos vivem lá. Aí eu olho uma foto do Japão, vejam como o ser humano, como organismo, ele modela o ambiente onde ele vive também, né? Então, a gente vê aqui a ação de duas forças, né? As forças do ambiente sobre um organismo e as forças do organismo que ocupam esse ambiente. E vejam como uma mesma espécie pode mostrar assinaturas diferentes. Por exemplo, em cima, né, a gente vê aquela foto ali de Tóquio, e vejam como existe uma densidade populacional muito grande e existe, né, uma construção antrópica bem desenvolvida, ela basicamente toma conta do ambiente, a gente vê muitas luzes, essas luzes elas impactam a vida silvestre que ocorre ali, e embaixo a gente vê uma cidade da Alemanha, tá? E ainda hoje, em pleno 2020, a gente encontra muitos lugares assim na Alemanha, né? São cidades mais dispersas, né? São cidades pequenas, pequenos povoados, pequenos distritos,
muito verde ao redor, assim. A construção, ele se conserva mais a construção histórica. Então, vejam como, né, os seres vivos, eles vão deixando uma marca no planeta, né, eles vão ali modelando o seu ambiente, ao mesmo tempo, né, que eles vão se adaptando, então, a essas condições. Mas isso aqui tudo, então, é só para a gente fazer, assim, mais uma introdução, um apanhado geral da vida, para a gente realmente poder começar a entender, né, porque na biologia, com certeza, o pessoal já tem um bom know-how sobre ecologia, né, da conservação, que já é um tema que vem há muito tempo sendo desenvolvido, mas a paleobiologia da conservação já não é tão antiga, né? Mas ela vem com qual intuito, né? Ela vem justamente com a intenção de avaliar o impacto antrópico, tá, a longo prazo na história da vida e da Terra, né? Então, como é que eu posso fazer uma avaliação além das dimensões do meu olhar humano, né? Então, é aí que vai entrando a paleobiologia da conservação. Então, é uma tentativa, né? É um método de eu olhar para as coisas que estão acontecendo e começar a gerar projeções futuras, né? Então, para mim poder gerar essas projeções futuras, eu começo a olhar para o passado. Como é que era a vida antes? Ah, quando ocorreu tal transformação no planeta, como é que a vida respondeu a esta transformação do planeta? Surge o ser humano, ele começa a interagir com o planeta, como a gente viu antes, né? Ele começa a modelar o seu ambiente. A partir daquilo que eu vi do passado, o que eu posso projetar para o futuro, então, com os meus dados do presente? Então, essa é o principal cerne da biologia da conservação, né? É justamente lançar, então, esse olhar além dos limites, né, da temporalidade humana, e poder, então, entender realmente como é que vão ser essas transformações do planeta, né, a partir de agora, que a gente age de forma tão enfática sobre ele, né, a partir dos dados que eu tenho do passado. Então, vejam, né, a gente sempre vai se utilizar de dados e análogos paleontológicos, a gente sempre vai buscar um análogo paleontológico para tentar, né, reconstruir o mais perto do possível, assim, as condições atuais e poder, então, gerar os modelos, assim, previsões mais próximas do futuro. Nunca, tá? Nunca vai conseguir a paleontologia da conservação, paleobiologia da conservação, ela nunca vai conseguir gerar um modelo exato. Por quê? Porque a vida é muito dinâmica. Então, eu consigo fazer, né, uma análise com um análogo do passado, mas eu tenho que entender que a vida está sempre respondendo aos processos do meio que, né, que ela está permeando ali, né? Então, qualquer mudança que eu tiver no presente vai alterar o resultado do futuro. Então, eu posso chegar, né, a modelos aproximados. Então, essa questão de análogos, né, aqui só trazendo, assim, como diz essa gurizada de hoje em dia, né, um breve spoiler, né? Aqui é um exemplo mais resumido, depois a gente vai realmente ver alguns exemplos mais sólidos, assim, exemplos de caso. Mas vejam, os períodos glaciais e interglaciais, eles são, né, recorrentes ao longo da história da Terra, né? Então, existiram lá os períodos do momento glacial, existiu a bola de neve lá do Proterozoico, depois teve o interglacial, quando, né, ocorre um degelo do planeta e a gente começa a entrar num warm house, né, numa casa quente, e aí, inclusive, momentos de warm house já atingiram temperaturas bem mais elevadas do que as atuais, mas vejam que essas questões de resfriamento do planeta e aquecimento do planeta, elas não são inéditas da ação humana, né? Elas já vêm ocorrendo ao longo do tempo. E isso nos permite a gente olhar lá para o passado, olhar lá no Devoniano, olhar no Siluriano e ver assim, pô, eu tinha uma biota marinha. Aí surge uma glaciação, tem uma queda do nível dos mares, né? Existe toda uma mudança no planeta, as temperaturas ficam baixíssimas. Como é que a biota marinha respondeu a esse evento? Ok. Então,
consigo mais ou menos ver como é que os organismos aqui podem reagir a essa mudança. Daí eu olho no Siluriano para passagem. Pô, tem um aquecimento, tem uma transgressão do nível do mar, os ambientes costeiros começam a ser alagados, vai surgindo estuários, a vida vai tendo uma maior diversidade, se perde alguns grupos, né? Mas a gente sempre vai conseguindo ver, então, essas respostas, né? Pô, quando o planeta esfria, quando o planeta aquece, né? O que está acontecendo com a vida durante esses períodos? Eu consigo buscar esses análogos, tá, na paleontologia. E aí, hoje em dia, a gente sabe, o ser humano ele interfere bastante na questão da concentração de carbono na atmosfera, na questão das temperaturas, e a gente tem, sim, uma parcela de culpa aí nos aquecimentos globais, embora a gente ainda esteja, né, no finalzinho do período glacial ali, alguns picos de aquecimento sejam normais. Mas a gente consegue também gerar alguns modelos de prospecção, como é que podem vir a ocorrer as coisas no futuro, em vista desses dados que a gente tem aqui no passado. E aí, aqui um exemplo bem de escola, assim, né, mais simples, então. Uma das questões das respostas biológicas, né, às mudanças globais, né, as mudanças climáticas globais. Existiu a megafauna do Pleistoceno, ali teve um momento, né, onde teve uma maior glaciação do planeta, gerou algumas pontes, né, naturais. Existiu, então, o surgimento desses mamíferos de tamanhos muito grandes, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né, no litoral do Rio Grande do Sul, bem ao sul, lá no Chuí, Hermenegildo, Santa Vitória do Palmar, existem muitos fósseis, né, aflorando dessas megafaunas. E eles nos relatam justamente parte dessa resposta, dessa mudança climática, porque vejam, conforme foi ocorrendo, né, um aquecimento global, foi ocorrendo um recuo das calotas polares. Então, aquelas regiões de pampas ali mais frias, assim, elas começam a apresentar temperaturas mais temperadas e essa megafauna que era acostumada a essas temperaturas mais baixas foi obrigada, né, a migrar para os polos. Igualmente, a vegetação, aquela vegetação que se dá bem com temperaturas, né, mais baixas, com menos precipitação, ela começa a recuar junto com as calotas. Por quê? Porque nas regiões dos trópicos começa a haver, então, um maior domínio, né, de gramíneas, de plantas arbustivas que requerem, né, temperaturas um pouco mais aquecidas e uma maior precipitação. Então, a gente vê que existe toda uma dinâmica da vida acompanhando, né, a mudança da posição das calotas polares, né, da extensão do gelo sobre o planeta. E aí ocorre que a gente vai vendo esses fósseis aqui no Rio Grande do Sul, que vão indicando a migração dessas comunidades, né, até que a gente chega no dia de hoje, e sim, a gente ainda encontra a megafauna no dia de hoje. Por exemplo, a gente vê ursos polares, né, e a morsa, bisão, lá no hemisfério norte. Ainda são resquícios, né, dessa megafauna, e como a gente pode ver, eles estão, né, muito restritos dentro dos polos. E aí entra aquela discussão muito viva dentro da biologia, que é, por exemplo, a diminuição do Ártico. Né? É constante e é drástico a diminuição do Ártico. E o que vai acontecer com esses organismos que vivem lá? Eles vão desaparecer. Como eles desapareceram do Pampa Gaúcho, como eles desapareceram ali, né, das regiões do Canadá e foram migrando, né, lá para o Polo Norte, para o Polo Sul, no caso aqui os pinguins, né? Então, chega um momento que se perder, né, essa cobertura, se perde também essa megafauna. Mas então, entrando agora um pouquinho mais em detalhes, assim, dentro da paleobiologia da conservação, ela existe aqui dentro também algumas classificações, assim, para poder, como se trabalha com idades, né? Então, como se diz o ditado, se separa um pouco o trigo do joio, né? Então, por exemplo, quando se trabalha até 500 anos antes do presente, né?
se comenta que se estaria trabalhando com a biologia da conservação, né? Que seria o tempo atual, né? Porque se considera que essa idade a gente ainda estaria dentro de um registro antrópico, né? Por exemplo, eu consigo buscar registros históricos, tá, das comunidades humanas para poder entender como que as construções, o comportamento humano interferiu dentro de um ecossistema. Quando eu vou, então, para 10 mil anos antes do presente, né, entraria nas questões da arqueologia da conservação, e aí é uma questão mais de uma transição, né, entre o atual e o passado. E aqui, ainda também, né, não quer dizer que em 10 mil anos eu não vá trabalhar com paleobiologia da conservação, porque se eu não trabalhar com registro de ancestrais humanos, por exemplo, né, eu vou estar mais dentro da paleobiologia do que da arqueologia da conservação. E conforme, então, eu vou mais além, aí sim entraria dentro da paleobiologia da conservação. E aqui se fala em dois momentos, né? Se fala no Near Time, que seria mais o Cenozoico, a gente estaria trabalhando ainda dentro do Cenozoico, tá? Então, ali, Pleistoceno, Holoceno, principalmente, e o Deep Time, que eu vou estar indo, então, para o Mesozoico e, na medida do possível, para o Paleozoico. Na medida do possível, porque a gente tem que pensar assim, é muito tempo, gente. Por exemplo, eu trabalhei com Permiano inferior, com invertebrados do Permiano inferior. São 290 milhões de anos atrás. Então, eu consigo tirar informações de lá que eu possa trazer para a atualidade? Consigo, mas eu tenho que ter uma cautela, eu tenho que ter uma consciência que são 200 milhões de anos separando essas comunidades e esses eventos. Então, né, eu tenho só parte das informações lá daquele ambiente passado, né? Não tenho uma completude de informações que nem eu vejo na atualidade. Tá? Então, agora, aqui um breve histórico, só para a gente conhecer um pouquinho, assim, de como que ela surge, né? E aí depois a gente vai entrar numa parte mais divertida mesmo, que são alguns estudos de caso, tá? Então, esses são os principais nomes que deram origem, né, digamos assim, ao tema da paleobiologia da conservação, que seria o Carl Flessa, o Michael Kowaleski, o Ditchell e a Susan Kiddle, né? São todos tafônomos, trabalham muito com tafonomia, com paleoecologia, trabalham com biofaces e, em cima desses trabalhos de tafonomia, né, eles começaram a perceber que ali tinha muitas informações que eles podiam comparar com o que eles estavam vendo na atualidade, né? Ou seja, eles conseguiram perceber, a partir do momento que o ser humano começou a interagir nesse ambiente aqui, em específico, eu vi uma mudança. E aí eles começam a observar antes da introdução da ação antrópica e posterior à ação antrópica. E aí começa a surgir, então, né, a paleobiologia da conservação. Então, eles começam, como eu disse, a partir de uma escola de tafonomia e um ramo que se chama de tafonomia atualística ou tafonomia quantitativa, onde se trabalha muito com estatística, com dados matemáticos, né, dados quantitativos. E aí, quem já fez a disciplina comigo, eu sempre brinco, que é aquele momento de o cérebro derreter, né? Porque tu começa a pegar a associação de mortos, comparar com a associação de vivos, com a associação de fósseis, e é tudo uma loucura. Mas é justamente esses trabalhos que permitiram eles perceberem, né, essas mudanças antes da ação antrópica e posterior à ação antrópica. E aí a Kiddle, né, ela é uma grande tafônoma, né, ela é um dos principais nomes da ciência na paleontologia. Ela começa a trazer assim uma aplicação mais direta, né? E ela sempre foi uma pessoa muito visionária. Então, ela já começa a apresentar uma discordância entre as comunidades que ela encontra viva dentro das plataformas com o registro de mortes que tem dentro da plataforma. Ou seja, eles coletam aquelas conchas
que estão lá dentro da plataforma, que representam a comunidade de mortos, né? As associações de mortos, na verdade, né? Porque são os depósitos, e compara desses mortos quantos eu encontro entre os vivos. E aí deveria se esperar uma diferença X, e ela começa a observar que onde tem muita ação pesqueira, por exemplo, a diferença ela é muito acentuada. É muito mais acentuada de onde não tem ação pesqueira. E aí ela começa a realizar, então, esse trabalho da discordância, das diferenças, para poder mostrar que sim, olha só, a ação antrópica aqui dentro deste ambiente, ela está gerando tal impacto, e aí, então, eu posso esperar, né, para o futuro uma consequência X, e ela começa, então, a jogar ideias de como fazer um manejo ecológico, porque eu não posso retirar da vida dessas comunidades a ação de pesca, porque elas dependem dessa cultura pesqueira, né, para sobreviver. Mas eu tenho que pensar também em como manejar com esse ambiente. E aí eu vou buscando, então, o que o passado me diz das mudanças, né? E aí eu vou, então, gerando esses modelos para um manejo ecológico mais adequado. Aqui um outro trabalho, então, vejam, do Kovaleski, né? E eles trabalharam muito ali com a desembocadura do delta do Rio Colorado. E vejam, eles falam ali da produtividade dos 2 trilhões de conchas, né? Eles trabalham com depósitos de cheniers, que a gente vai ver mais à frente, e eles conseguem ver como que a construção de uma barragem interferiu em toda a dinâmica, né, da vida naquele ambiente. E aí é importante a gente trazer aqui também o nome dessa pessoa aqui, o professor Simões, né, o Marcelo Guimarães Simões. Ele é professor da USP, ele foi o primeiro pesquisador do Brasil a trabalhar com tafonomia. O primeiro livro de tafonomia em português foi escrito por ele. Ele é um pioneiro dentro da tafonomia. Logo quando surge a paleobiologia da conservação, ele começa a se inteirar desse assunto. Tá? Mas vejam, paleobiologia da conservação ela começou em 1980. Em 2009, o Simões publica o primeiro trabalho brasileiro, tá, com esse tema. São aí 29 anos quase, né? Não, 29 anos, de 80 até 2009. E foi o primeiro trabalho a realmente trazer a palavra, né, Conservation Paleobiology no título. Então, ele é um grande pioneiro, tá? Eu acho que é importante a gente trazer essa informação, porque, enfim, é ciência e é do Brasil, né? Então a gente tem que dar valor, né, ao produto nacional aqui, aos nossos cientistas, tá? Então, que a gente estava conversando que muitas vezes, né, não são inclusive vistos, né? Aqui, então, alguns dos trabalhos que foram surgindo a partir da paleobiologia da conservação, e vejam que as áreas que ela foi se engendrando, que ela foi se disseminando, são, né, as mais diversas. Por exemplo, existe trabalho de ecologia isotópica, de bisões, e isso começou com o manejo do bisão na Europa, e aí se estendeu para os Estados Unidos. Aí eles conseguiram perceber que, através de isótopos presentes nos ossos dos fósseis, dos bisões do Pleistoceno, eles conseguiram traçar como é que era a dieta desses organismos e como que isso pode ajudar, então, no manejo da espécie atual. Existem alguns trabalhos que comentam sobre radiocarbonos atmosféricos como potencial, né, para definir o início do antropoceno, que a gente já começa a falar numa nova era do antropoceno. Existem trabalhos aqui com micropaleontologia, por exemplo, trabalhando com comunidades de ostracode, né? Trabalhos da megafauna, como engenheiros ecológicos, né? Qual que era a influência da megafauna sobre a flora, e isso existem trabalhos atuais sendo gerados, né? Inclusive na Unicinos, a Soraya, acho que ela é doutoranda, ou ela defendeu há pouco tempo, ela estava fazendo um trabalho com herbívoros aqui
nos aparatos da serra, se não me engano, numa região uma reserva ecológica de manejo, e a gente discutiu muito sobre isso, sobre como a megafauna trabalha como um engenheiro ecológico, em permitir ou limitar as espécies nativas ali a se desenvolverem. E aqui, então, agora a gente vai entrar um pouquinho nos estudos de caso, tá? E vejam, a gente vai ver bastante coisa aqui sobre o Delta do Colorado, tá? E alguns trabalhos já do Flessa e do Kowaleski. E justamente o que acontece? Então, Kowaleski, primeiro, ele foi estudar os chenirs, que são depósitos, são cristas de praia compostas por conchas, e ele foi fazer um trabalho de tafonomia lá, para ver se ele conseguia definir tafofaces dentro desses chenirs. Tá? Essas cristas aqui são os chenirs, ó. Tá? Essas cristas de praia são conchas que foram sendo depositadas ali, e elas representam hoje em dia o recuo do nível de base, né, do mar. Vejam que a gente vê a costa ali, ó, onde está a água bem distante do primeiro chenir, ou seja, o SWOT das ondas ele chegava mais para dentro do continente, com o passar do tempo ele foi recuando. Então eles dataram, né, as conchas desses depósitos, e eles viram aí que tinham, então, subfósseis, submodernos e atuais, e conchas modernas atuais, né? Agora, o mais interessante do trabalho dele, que acabou mostrando, que a gente pode ver aqui, vejam, ó, quando eu olho o gráfico de subfóssil, eu vejo um domínio de Crucibulum, por exemplo. Quando eu vou para o submoderno, eu já não vejo a presença desse Crucibulum. E quando eu vou para o moderno, eu vejo, né, então, uma dominância de 90% de Mulinia. Então, vejam que, quando eu vou olhar lá no subfóssil, a Mulinia ela representava só 16%, mas quando eu chego no ambiente atual, ela representa 90%. Isso é um depósito monotípico. Isso mostra algum estresse, mostra que alguma coisa ocorreu nesse ambiente que sucumbiu, né, aquelas espécies dominantes e abriu esse nicho para que a Mulinia pudesse ocupar ele e se tornar, então, o grupo dominante. Este foi o primeiro resultado que eles viram e que chamou a atenção, tá? Que existia, então, né, essa mudança da comunidade, né, dos elementos dominantes dentro da comunidade. Então, a Mulinia, Crucibulum, e aqui a Mulinia, né? Aí depois eles começam, então, a tentar entender quais que seriam essas mudanças, e aí eles chegam e percebem, né, que essas mudanças elas não pararam ali, elas continuaram ainda do resultado que eles encontraram para o presente até os dados mais à frente, ainda mais atuais. Eles já há mais de 20 anos, eles vêm trabalhando lá. Aí eles foram resgatar, então, os documentos históricos da área e viram que quando houve a construção da primeira barragem do Rio Colorado, houve um decréscimo muito grande lá da descarga de água doce dentro dessa desembocadura, dentro desse estuário. E a partir daqui, deste momento, essa descarga ela teve uma leve crescência, mas depois ela caiu de novo e, então, surge a construção de uma nova barragem em 65 e pronto. Né? A gente vê que essa descarga anual ela diminui drasticamente e não volta mais ao normal. Então, eles começam a perceber que muito do que se observou na mudança das populações ali estavam relacionados também, né, à construção destas barragens. Então, aqui novamente, ó, a gente viu na questão das tafofáceos do chenirs, que lá do subfóssil até o considerado moderno, né, a Mulinia teria se tornado dominante. Mas os depósitos que sucedem à construção da barragem, eles já não são mais dominados pela Mulinia. A gente já vê novamente uma nova mudança, tá, no elemento dominante dessas populações. Então, vejam,
aqui, Quionia, ela representava, né, uma porção muito pequenininha da população. Mulinia ali tinha, olha, 50 indivíduos por metro quadrado e representava basicamente 90%. E após a construção da barragem, a Mulinia, ela praticamente desaparece, ela fica lá uma porção muito pequena. Quionia se torna dominante e também tem uma diminuição muito drástica da produtividade biológica, da produtividade dessas conchas, porque, vejam, os depósitos antes da barragem eram de 50 conchas por metro quadrado e pós-barragem eles começam a se tornar 3 conchas por metro quadrado. Então, aqui a gente vê, né, a Mulinia e o depósito de Quionia. Então, a gente vê, né, essa transição. Aqui um outro exemplo, tá? Mudando agora um pouco, a gente sai dos invertebrados, ali dos marinhos, das conchas, entrando na questão de herbivoria, inseto-planta. Esse é um dos trabalhos mais legais, assim, para ilustrar sobre paleobiologia da conservação. E aqui eles mostram, então, como é que se deu a relação dessa herbivoria, essa relação inseto-planta, durante o máximo termal do Paleoceno e Eoceno. E aí o que acontece? Eles observaram os depósitos, né, os registros anteriores ao máximo termal, durante e pós, para poder fazer uma comparação se as elevações de temperatura do máximo termal teriam ou não influenciado nessa relação inseto-planta. Então vejam aqui um exemplar moderno, né, à esquerda, de galha, né? E aqui à direita o material que eles trabalharam, material fóssil, né? Então, impressões, né, e moldes de folhas e com o registro das galhas. E como eu disse para vocês, então, a descoberta dessa flora aí, desse máximo termal, permitiu, então, eles avaliarem essa mudança, né, atmosférica e climática, né, durante esse período. Então, eles trabalharam com 5 sítios, né? Eles têm, então, ali, ó, três dados coletados antes do máximo termal, um durante e um pós, tá? E o que eles vão vendo, então, né, a gente vê aqui no gráfico, ó, por exemplo, ó, média anual de temperatura, vejam que a temperatura ela vai subindo, ali ela tem uma crescência. Tem a diversidade total de danos, né? Então, tem uma diversidade de danos, ou seja, a diversidade de galhas. Tem o gráfico de especialização da diversidade dos danos e a diversidade de minas, né? Então, primeiramente, a gente vai vendo ali, ó, a maior atividade desses insetos, ela se dá ali ainda dentro do máximo termal. E a gente vê, então, uma maior diversidade de danos, a gente vê uma maior atividade, uma maior diversidade e também uma maior especialização, ou seja, se as plantas, de alguma forma, estavam reagindo, né, a esta herbivoria, os insetos também estavam conseguindo acompanhar essa mudança e estavam naquela que a gente chama lá de corrida armamentista, né, dentro da ecologia, né? Então vejam que vai havendo também uma maior especialização e uma maior, consequentemente, uma maior diversidade de minas. Então, a gente consegue perceber claramente que quando eu saio de temperaturas menos elevadas para mais elevadas, a gente vai vendo, então, o aumento dessa atividade, né, dos insetos-plantas, dessa herbivoria, mas passando o máximo termal, quando as temperaturas começam a decair, essa ação dos insetos ela também começa a diminuir. Então, a gente vê uma relação positiva aí entre, né, a herbivoria e a elevação das temperaturas. Então, agora pensem assim,
Aqui só mostrando que eu estava conversando, que eu comentei com vocês, né? Mas pensem assim, se atualmente a gente já gasta tanto com herbicidas e se discute tanto em controles biológicos de pragas, né? Imagina se as temperaturas seguirem aumentando. Como é que vai ser, então, a minha perspectiva futura? Qual é a minha modelagem futura para a agronomia? Né? É que eu vou ter um aumento da ocorrência de pragas nas lavouras. E isso vai gerar, então, um aumento na necessidade de inseticidas ou, né, o que a gente adote de uma forma mais emergencial, realmente um controle biológico de pragas, que a gente sabe que é uma ciência que anda muito devagarzinho, né? Porque ela não dá o mesmo lucro que o inseticida dá. Mas olhando esses dados aqui do passado, eu consigo perceber que bom, se eu não conseguir frear o aquecimento global, se eu não conseguir, né, manipular o aquecimento do planeta, eu posso esperar que para o futuro vai ter um aumento das pragas nas lavouras e uma necessidade maior, então, né, do manejo dessas pragas. E isso influencia a economia como um todo. Então, aqui só o gráfico mostrando, de novo, né, a frequência dos danos. Então, aqui é durante o máximo termal. Vejam que os danos ali ele marcou com 57,3. E aí, quando a gente olha para os sítios anteriores, tá, o valor mais baixo seria de 14,9. Então, vejam que é uma diferença drástica, tá, nessa frequência de danos. E quando as temperaturas começam a diminuir, então eu já vejo uma decrescência, né? Vejo que essa herbivoria ela vai diminuindo, esses danos vão diminuindo. Então vejam aqui, ele mostra também no artigo, né, que durante esse máximo termal, as plantas chegavam a ter até 94% de suas folhas danificadas. E aí pensem isso na economia, numa lavoura. Uma lavoura com 80% da lavoura danificada por insetos, por herbivoria. Ou o agricultor tendo que lidar com danos, né, que se projetam até 95%. Né? Então, a gente vê aqui claramente como o dado paleontológico pode, né, nos auxiliar, então, nesse manejo e pensar, né, nessas políticas, né, econômicas, ecológicas para o futuro. Então, aqui só mostrando de novo, né, conforme eles vão chegando, esses danos, né, olha, ó, a massa da folha, né, por área ali, os danos da folha por área, né. Então, o triângulo ali, ó, é o anterior, o triângulo é o posterior ao máximo termal e a bolinha preta é o máximo termal. Então, vejam as diferenças. Então, aqui, acho que a gente está chegando já no final, tá? Não queria me estender muito, mas a gente fala, né? Este é um trabalho muito bacana, tá? Que eles já fazem uma previsão climática do nosso futuro com base no que eles têm de registro para o Plioceno e para o Eoceno. Então, eles mostram, né, como esses dois períodos eles podem providenciar, né, um melhor análogo para a gente entender, então, poder, né, imaginar como é que vai ser o futuro daqui para frente. Então, como é que eles fazem isso? Né? Primeiramente, a gente tem aquele entendimento, né, que o surgimento de um novo greenhouse ele é induzido, né, pela emissão de gases, né, na atmosfera. Isso vai porque eles vão influenciando na captura do calor e em manter o calor aprisionado aqui dentro, né? E aí, conforme eu vou tendo derretimento das calotas polares, eu vou afetando, né, a circulação dos oceanos, e isso vai afetando o resfriamento do planeta e vou gerando uma bola de neve, né, nesse aquecimento, ironicamente. Então, eles veem que o Near Time, né, ele oferece os melhores análogos, né, por apresentar condições climáticas, né, eles veem ali as condições climáticas do Eoceno inferior, eles observaram, buscaram dados do Plioceno, a gente consegue ainda resgatar registros do último glacial,
né, que depois aí surge no Plioceno superior, para o Holoceno, ali o Holoceno inferior, e aí vai entrando no Holoceno médio, e eles, inclusive, né, resgatam dados do pré-industrial. Mas eles fazem, então, uma avaliação desses dados todos, projetam eles em gráficos e vão, então, né, projetando essa curva de temperatura e vendo qual que é a tendência, né, dos dias atuais para os dias futuros e como que isso se reflete com o que a gente viu no passado. Então, surge no trabalho deles esse gráfico. Então, vejam, o gráfico inicia justamente ali no Paleoceno, né, bem dizer, para o Eoceno. No Eoceno, vejam que tem um pico de temperatura, e aí tem uma variação de temperatura ali, que eles marcam um ΔT, né, um pouquinho abaixo dos 15 graus Celsius. Né? E depois a gente vai vendo que para o Plioceno, essas médias de temperaturas, né, esse ΔT, ele vai se reduzindo, até que a gente chega no Pleistoceno ali, né, onde tem o surgimento da calota polar do hemisfério norte. Na verdade, o hemisfério norte ele vai surgindo ali do Plioceno para o Pleistoceno, mas vejam que ali é onde a temperatura, então, ela atinge o pico inferior dela, né? Mas, conforme a gente vai avançando e entra no Holoceno, vejam que eles já marcam o pré-industrial, bem à direita, né? Então, um pouquinho antes de 1950, eles marcam o período pré-industrial, marcam ali um período histórico e surge, né, a primeira bolinha ali marcando com 2005. Então, 2005 já começa a aparecer numa crescente, né, numa subida. Então, se ali 2005 está na base e 2100 está um pouco mais acima, 2020 talvez estaria um pouquinho abaixo da onde está, né, o círculo verde que eu marquei ali, né? Então vejam que a gente já se enquadra numa temperatura próxima, né, numa média de temperatura anual ali próxima do que se via para aquele período entre o Mioceno e o Plioceno, né? E se a gente não tomar atitude nenhuma em relação às mudanças globais, né, mudanças climáticas a nível global, vejam que eles projetam o ano de 2020 com uma variação de temperatura, né, com um ΔT, né, uma média de temperatura igual a do Eoceno. Então, ou seja, a gente vai voltar àquele período do máximo termal, aonde a gente observa, né, aquele aumento drástico da herbivoria. E aí a gente entra nas questões que eu estava falando antes, né, sobre o manejo de agricultura, economia, né? Então vejam como realmente eu consigo agora usar os dados da paleontologia e os dados geohistóricos, né, para montar esse arquivo e assim ir projetando, então, né, modelos para o futuro. E aí eles vão montando esses modelos aqui. Então vejam ali, 2020 ainda tem um domínio, tá, de pré-industrial, Holoceno, um pouco histórico. 2050 já começa a surgir, ó, uma situação muito similar ao Plioceno. Né? E começa, então, a ter um maior domínio de condições do Holoceno próximo dos polos, né? Vejo que o pré-industrial ele vai desaparecendo. Quando entra em 2100, toda aquela região dos trópicos indo para as regiões temperadas, a gente vai entrando em condições de Plioceno e Eoceno, e 2200 para frente eles vão perdendo projeções, né? Não se tem análogos para saber a que ponto a gente vai chegar. Então, com base só nesses dois trabalhos, né, da herbivoria e esse das mudanças climáticas aí do máximo do Pleistoceno aí, Holoceno, a gente consegue já perceber qual a importância, né, da paleobiologia da conservação e como ela consegue, né, nos ajudar então a responder
essas questões de como melhorar o nosso manejo, né, do mundo onde a gente vive e como que a gente pode projetar situações futuras para evitar, né, o pior dos cenários, né, para que a gente possa buscar, então, de forma otimista, né, um mundo melhor. E, gente, da minha parte, era isso, tá? Agradeço muito pela oportunidade. Deixo o recado aqui, por favor, se isolem, fiquem em casa, se cuidem, né? Vamos todo mundo se resguardar na medida do possível para a gente vencer essa pandemia aí. E só para encerrar aqui, Patrícia, tá? Já libero. Gostaria de fazer um convite a todos, tá? Esse semestre a gente não ofertou, mas semestre que vem a gente vai ofertar de novo a disciplina de Paleobiologia da Conservação. Ela é aberta para os alunos do pós da Geologia e da Biologia. Então, lá a gente são 5 aulas que eu apresento, tá? Então, tem a aula introdutória, tem uma parte de taxonomia, a gente discute sobre antropoceno, e, nossa, assim, eu gostaria de mais tempo para poder trazer as questões do antropoceno aqui, porque são muito impactantes, tá? E a gente fala muito sobre os engenheiros ecológicos, tá? Que é algo muito bacana para a biologia. Então, o convite está aí para vocês, e, mais uma vez, muito obrigado, gente, pela oportunidade. Hugo, muito obrigada pela palestra. E muito obrigada pelo convite, muito legal que vocês têm a disciplina. Espero que os alunos aproveitem bastante essa oportunidade, né? Realmente, né, esse assunto antropoceno é uma coisa bem interessante, né? Até a gente teve 3 semestres atrás uma palestra sobre antropoceno, e até já pediram de novo palestra do antropoceno. Um dia a gente combina, então, de você fazer uma palestra só sobre o antropoceno. Ok. Que vai ser bem interessante. E eu, assim, não mandaram perguntas ainda. Eu acho que foi tão boa, entenderam tudo, não mandaram ainda perguntas. A Júlia mandou, obrigada, Hugo, baita palestra. Obrigado. O mais importante é que tenham gostado, gente, né? Essa é a nossa preocupação sempre, principal, né? Sim. Eu tenho uma pergunta, que no momento você estava comentando, e eu penso muito sobre isso, sobre os ciclos, né, da Terra, e como, por exemplo, animais que hoje só existem nas regiões mais frias, antes existiam em outros lugares, e até você citou Pampa. E eu sempre fico pensando nessa questão do Pampa, né? Que muita gente defende as queimadas porque aí a gente conserva uma grande diversidade, mas se não houvesse o homem e não tivesse a queimada, eles iam desaparecer. Então, eu gostaria, tipo, na sua visão, assim, da paleobiologia da conservação, o que você acha, assim, dessa questão? Ótima pergunta, Patrícia, ótima pergunta, né? Laçou o pé aqui, né? Inclusive, assim, eu acho ela muito bacana, muito pertinente a pergunta, tá? Porque é uma das discussões que eu tive com a Soraya, assim. Porque, que nem eu disse, a Soraya trabalhou com a questão da influência dos ruminantes, da presença dos ruminantes, dentro dessas áreas de conservação. Porque, teoricamente, existe aquela discussão, porque eles pisoteiam, né? Vão gerando, né? As pastagens, vão gerando ali... por pisotear, vão acabando matando muitas plantas, que a princípio tem uns que acreditam, eles vão impedindo o manejo, porque eu vou tentar introduzir algo novo e ele vai estar retirando. Mas quando a gente olha para o passado, né, que nem eu disse que existem os engenheiros ecológicos, muitas vezes os ruminantes é quem geravam um equilíbrio entre as plantas maiores e as menores. Porque muitas vezes, por incrível que pareça, a presença de um mega mamífero, né, ele inibe a dominância de plantas muito grandes.
E acaba, então, permitindo que plantas menores se estabeleçam naquele ambiente. Um exemplo que a gente viu é a questão da África. Então, os elefantes atuam como engenheiros ecológicos e permitem que plantas menores tenham acesso à luminosidade. E quando é comparado com dados onde, né, com a ausência de megafauna, se viu que as plantas maiores acabavam se tornando dominantes no ambiente e acabavam, né, oprimindo as plantas menores, e essas plantas menores acabavam desaparecendo. A questão da queimada, eu acho que assim, que aí entra a questão que a gente estava discutindo. Se eu for olhar pelo lado da paleobiologia da conservação, o que eu vou fazer? Eu vou tentar resgatar do registro geohistórico quais que eram as dinâmicas do Pampa antes do homem. E existe um trabalho muito bacana aqui do Brasil sobre a formação da floresta amazônica, onde eles abordam justamente o surgimento da floresta de araucária e a floresta da Mata Atlântica, né? Então, e aí entram questões de temperatura também, e se vê, sempre existiu uma dinâmica dessas florestas, e não era regulada pelo fogo. Então, o que regulava realmente essa dinâmica? Então, acho que assim, se eu posso vir olhar esse registro, e aí eu vou tentar implementar isso nestas áreas e vou aceitar o seguinte, ok, algumas espécies vão ser perdidas, mas eu entendo que isso faz parte do processo natural, a extinção de algumas espécies, né? Ou eu posso vir com o discurso, vou fazer um manejo ecológico, mas aí eu estou interferindo no curso natural deste ambiente, porque eu quero conservar a diversidade. Mas será que naturalmente essa diversidade se conservava? Então eu preciso saber qual diversidade se conservava no passado, como é que era este equilíbrio. Na Austrália, as queimadas são naturais. Então o processo do fogo é natural lá, né? Agora, aqui, será que ele era natural? Será que existia? Será que não existia? Né? Então, são questões que eu acho que isso eu vejo até como uma discussão, aquelas discussões sem fim, porque o ponto-chave é esse que eu te falei, assim, eu vou querer deixar as coisas correrem do jeito natural e vou aceitar que espécies se perdem, então eu não vou mais interferir neste ambiente e vou deixar que ele sozinho interaja e crie seu equilíbrio, sua dinâmica, e vou respeitar a diversidade que sobrar. Ou eu vou vir para aumentar a diversidade, mas vou influenciar na dinâmica natural dessa área. Sim. Eu não sei se eu respondi, se eu rebati, devolvi a pergunta, mas queria dizer, é uma discussão fantástica, né? Sim, eu gostei, gosto bastante, gostei de ouvir o que você disse. Achei que você respondeu bem. Até assim, eu acho que é legal a gente respeitar a dinâmica natural. Mas a gente, como seres sapientes, né, professor, pode também, avaliar até que ponto eu posso influenciar de forma positiva. Quem sabe eu influencio um pouquinho, eu sei que não vai ser mais o natural, mas eu não vou influenciar por total, né? Vou dar o pontapé inicial, digamos assim. Né? Jogo aquele elemento da entropia dentro do supercomputador e deixo ele gerar o modelo daqui para frente. Né? Talvez essa seja a nossa resposta, né, para conseguir trabalhar com essa questão. Sim. O Rodrigo comentou aqui, fale sobre o trabalho dos ermitões. Sim, sim. Assim, gente, tem muita coisa para a gente apresentar, para a gente falar em paleobiologia da conservação. Eu tentei trazer aqui alguns exemplos assim mais pontuais, só para mostrar essa gama, né? Que tem muita coisa. E a gente, inclusive, está realizando um trabalho com as associações de mortos da planície costeira do Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente fez uma coleta
das conchas que se encontram na beira da praia entre Tramandaí e Mostardas. A partir destas conchas, tá, a gente buscou assinaturas que me permitam inferir esta concha foi habitada por um ermitão. Isso é utilizado na paleontologia. E agora a gente trouxe isso para o moderno, porque eu não preciso manusear o organismo vivo, eu não preciso estressar o caranguejo. Eu pego a casa abandonada, é o registro das atividades dele. Que nem o Kowaleski fez lá com os Cheniers, lá no Colorado. E aí o que a gente observou? Que 90% das conchas que têm assinatura são conchas subfósseis. Ou, né, além de subfósseis, a espécie é dita como viva, e seria do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, mas a gente até agora não encontrou trabalhos que apresentem o organismo vivo, o gastrópode vivo. Ou seja, talvez a gente tenha perdido essa espécie desse gastrópode aqui no Rio Grande do Sul. E o que a gente está vendo é só o registro da existência dele. Só que, se ele é a casa preferida do caranguejo e essa espécie some, o que acontece agora? Ele procura outra ou ele desaparece? E aí a gente começa a trabalhar com questões da paleobiologia da conservação. Começa a ver qual que é a resposta do organismo agora. O que eu estou vendo através da associação de mortos aqui do Rio Grande do Sul? E agora eu posso buscar também registro das barreiras pleistocênicas para ver. E que nem a gente fez, estamos tentando buscar. Por que se diz que o Olivancilari urseus é um organismo atual, que ainda vive, mas a gente não encontra espécimes vivos? Aí se encontra espécimes vivos de Olivancilaria. Desculpa, eu não lembro a espécie, mas eu acho que é a auriculária, que é o que se encontra vivo. Mas não se encontra ermitões ocupando esta espécie. E não se encontra conchas dessa espécie com sinais que o ermitão habitou ela. Ou seja, né, alguma coisa está acontecendo aí, né? Então, agora o nosso trabalho está vindo assim, tentar mostrar que o desaparecimento desta espécie de gastrópode, o desaparecimento de um gastrópode, ele está influenciando na população dos ermitões, que estão perdendo a casa preferencial deles. Isso é um comportamento comprovado já por diversos trabalhos, tá? Eles têm uma escolha preferencial. E, junto com os ermitões, a gente está vendo um impacto em cima dos briozoários. Porque 80% das ocorrências de briozoários estão justamente naquelas conchas com sinais que foram ocupados por ermitões. E aí tem uma aluna de TCC, uma aluna da biologia, que ela vai fazer o TCC agora com os demais bioclastos, com os bivalves, para ver quantos briozoários a gente vê em bivalves. Para saber exatamente, se eu perco esses gastrópodes, os briozoários continuam, tanto faz, porque eu ocupo qualquer bioclasto, ou a atividade do caranguejo também está favorecendo a permanência dos briozoários neste ambiente. Que a gente está falando numa praia de fundo arenoso. Como é que eu vou me fixar num fundo arenoso? Aí chega um caranguejo e dispõe uma concha dura. Aí aquele organismo que precisa se ancorar vai apresentar um mutualismo, né, uma relação mutualística com esse caranguejo, né? Esse é o trabalho que o Rodrigo pediu para apresentar agora aí, né? É quase uma palestra, né? Muito bom. A Júlia diz, achei sensacional a questão do aumento da herbivoria como uma ótima justificativa para que em um país agrícola como o Brasil cumpra com os acordos do Protocolo de Paris. A Renata, fascinante esse mundo de conservação baseada no passado do planeta e as projeções para o futuro. Baita palestra. Aí nós temos mais uma pergunta. A Catherine pergunta, então podemos interferir, mas sabendo qual limite em que podemos chegar?
A ideia é essa, né? A ideia é justamente essa. É o que a gente vê, assim, por exemplo, por isso que aí que esse realmente a gente vai entrando na paleobiologia da conservação como alguém que chega para dar as mãos com a biologia da conservação e o manejo ecológico, né? Do tipo, a gente olha o passado para ver como é que as mudanças. Aí é importante a gente ver as mudanças no passado também, para a gente poder entender como é que foram as dinâmicas, e aí saber, pô, se a gente está agindo agora assim sobre essa espécie, eu vi que no passado, né, o gênero, a família respondeu de tal maneira, eu projeto uma resposta para o futuro. E aí eu começo a pensar, então tá, agora, o que eu tenho que mudar no meu comportamento sobre este grupo? E aí sim, eu começo a avaliar de que maneira eu tenho que interagir com esse grupo. Porque a gente sabe, a gente não tem como deixar de gerar área de plantio. A gente não tem como extinguir a indústria pesqueira. A gente, né, se fala em energias renováveis, mas a indústria petrolífera ela ainda vai um bom tempo aqui no Brasil. Ela ainda está na nossa costa brasileira. Né? A gente ainda não percebeu os impactos dela nessa perspectiva. Então, acho que, sim, a biologia da paleobiologia da conservação ela vai nos ajudar justamente nisso, né? Saber, a partir de agora, tentar, pelo menos, né, dosar, tentar aprender qual a dosagem, qual a medida que eu devo começar a interferir, né? Seja para um manejo, ou seja, né, para reduzir o meu impacto, né? Sim. A Fabiane até comenta aqui, agradecimentos da biologia. Bom, eu vou dar mais um tempinho aqui, assim, para ver se alguém quer mais perguntar. Eu acho que o Vitor quer falar. Boa noite. Hugo, parabéns pela palestra, pela fala, pelo assunto maravilhoso. Né? Teria muitas coisas para a gente ficar discutindo aqui, né? Mas eu vou separar alguns pontos e até pela uma resposta para a pergunta que a Patrícia fez e agora uma aluna, acho que é Kathleen, que falou em relação à intervenção, né? Então, todas as áreas do conhecimento nosso que surgiu como biologia da conservação, um pouquinho antes da década de 70, depois a gente vem genética da conservação, paleobiologia da conservação, todas elas, de alguma maneira, a gente tenta entender os grupos, seja espécie, gênero, comunidade, ecossistema, para a gente corrigir algumas coisas do antropoceno, né? Certo? Então, essa é a questão. Muitas vezes, possivelmente, é para acalmar um pouquinho a nossa consciência pesada, né? Em termos de conservação. Então, muitas vezes a gente faz intervenções que elas são bem errôneas. Num primeiro momento, parecem ser muito bem planejadas e ao longo do tempo nos mostram que a gente errou um pouquinho. Em termos evolutivos, na minha visão, as coisas caminham como você falou, né? As espécies surgem, as espécies o quê? Desaparecem. O grande problema é que nós temos a espécie humana que se expandiu de uma maneira e agora nossas áreas de conhecimento tentam o quê? Fazer com que o planeta não tenha a rapidez de extinções como está sendo registrada. E aí ele não ter fôlego para se recuperar. Porque ao longo da história, extinções em grandes escala ocorreram e a vida se transformou. No entanto, hoje a gente tem um agente de extinção que talvez seja mais danoso do que um meteoro caindo no planeta. Então, todas essas áreas, elas trazem conhecimento sólido para dizer, olha, se a gente mexer aqui, a gente vai, o quê? Proteger um pouquinho mais, um maior número de grupos do que se a gente não mexer, já que a gente fez tanta porcaria. Então, basicamente, eu acho que todas essas áreas do conhecimento, elas tentam fazer isso, né? E é salutar que tenha grandes discussões antes da intervenção, porque senão a gente faz o quê? Faz experimentos de testes que deveriam fazer só em laboratório, né? Não na natureza direto. Então, acho que foi bem... A pergunta da Patrícia foi
foi fantástica. Ela colocou num cenário que seria o Pampa, e isso serve para todos os cenários. Né? Então, eu acho que a tua interpretação, a tua leitura é bem clara em relação a isso. Você começou com a tua introdução em relação à entropia, acho que foi bem interessante, né, em relação a isso. Eu vou fazer um adendo em relação àquilo ali, né, porque, no caso, eles terem colocado a entropia mostrou que nesse fluxo de energia, né, que de maneira geral, a questão da entropia, na segunda lei da termodinâmica, seria mais estatística. Só que, se a gente colocar mais uma variável dentro do computador do Dan, certo? Que foi colocado por um grupo lá, isso é na PNS, na década, em 2000, alguma coisa, eles colocaram, sabe o quê? O modelo de seleção natural. E daí eles demonstraram que esse fluxo poderia ser direcionado e poderia aumentar a complexidade. Para você ver, se a gente colocar isso, a gente consegue fazer todas as previsões e não precisa um sopro divino para a gente acreditar em toda essa diversidade que tem aqui. Só para complementar, porque eu achei muito bacana aquele... Já capturei esse complemento, professor, já capturei, já vou usar ele. Porque talvez o fluxo de energia ele fique um pouquinho disperso. Por mais que eu concordo com o Good quando ele diz assim, se a gente rodar a fita da... Olha que lindo! O Odin quer dar um oi. Oi! Agora vai lá, deixa eu trabalhar. Né, que o Good falou que se a gente jogasse sempre a fita da vida, talvez os caminhos seriam sempre diferentes, mas mesmo assim, você pode ser moldado por algo que não seja aleatório, por causa da resposta adaptativa que seja, e você consegue aumentar a complexidade. Né? Para finalizar, agora é uma questão para o último trabalho, certo? Se a gente pegar lá onde tem o máximo termal, eu tenho um espaço de tempo que eu me perdi no número, mas tudo bem, você vai saber me dizer. Só que quando eu tenho um pico novo aqui em 2005, e uma projeção até 2200, são 195 anos. Sim. E os 195 anos é um período muito curto, geologicamente, para a gente voltar lá para o máximo termal. O meu questionamento é, quando a gente pega e pensa no tempo como um relógio, e ele pode chegar a 1 hora de novo, e essa 1 hora poderia ser algo que já aconteceu, esse pico para chegar no máximo termal, existe um espelho para baixo do máximo termal, para saber o que aconteceu antes, para nós chegarmos nesse máximo termal, para que a gente tenha uma janela de tempo dessa periodicidade, para ver o quanto de influência que pode ter o antropoceno, que a gente sabe que tem, mas você sabe que tem gente que defende que não tem, certo? Sim. Porque a gente tem algo que parece ter esses períodos, mas muitas vezes a gente tem que acelera o período. É a mesma coisa se eu usar o modelo do relógio molecular para datar evolução molecular. Eu parto do pressuposto que a cada 1 milhão de anos ocorre alguma coisa, mas nesse 1 milhão de anos eu posso acelerar esse relógio, desacelerar. Me parece que esse gráfico desse último trabalho para me deixou muito impactado, porque a gente tem 195 anos para voltar a um período do máximo termal. É muita, a diferença de tempo entre o máximo termal e esse 2200 é gigantesca, né? É. E aí a gente do 2005 ao 2020, 2200 é 1 segundo, né? Em 1 hora seria 1 segundo. Você não vê nenhuma passagem. Está certo que até 2200 é uma projeção, mas as projeções elas estão bem sustentadas, mas você pega todo esse período geológico e você não vê nenhuma tendência dessa. Você vê que as coisas podem oscilar dessa forma, mas não tão rapidamente. Sim, no registro geológico a gente até, que nem eu comentei, a gente vê muitas vezes, eu estou vendo um período interglacial
dentro de um período glacial maior, mas ainda eu vejo picos de aquecimento, mas são todos, a gente sempre fala em picos, em oscilações que são esperadas, estão dentro de uma frequência normal, uma frequência menor, e realmente elas têm um tempo maior para que ocorra daquele tempo, aquele, digamos assim, ponto zero ao ponto máximo, né? A gente tem um comprimento dessa frequência que não se observa ali, né? Não, ali você tem uma correlação entre tempo e aumento de temperatura que é gigantesca. Ela não tem nada que puxe para baixo. E ali e realmente os modelos de computador deles, eles justamente acabam usando essa questão, a ação antrópica, a emissão de gases pela ação antrópica e como que... Aí, o que eu faço? Desde o período industrial até 2005, qual que foi a velocidade? E agora eu projeto isso se eu não mudar nada, né? E aí ver como realmente... Eu acho que a melhor palavra que tu usou no discurso até agora, que ilustra muito, é a velocidade. A rapidez como as coisas acontecem desde que o ser humano começa a botar a mão. E principalmente, a gente tem muitas coisas desde que o homem começa a colocar a mão, porque onde ele passou, ele dizimou um monte de espécies, né? Então, desde que ele tornou desde nômade, depois de nômade para agricultura, sempre ele dizimou onde chegou. Mas mesmo assim, o que a gente vai ver, a grande transformação é com a Revolução Industrial. Mas mesmo na Revolução Industrial, você vai pegar, ele tem um período, vamos dizer, é maior do que esses 195 anos. É maior que 195 anos e você não vê tendências de aumento como tem nesses últimos 195 anos. Sim, ali a subida é muito drástica. Muito drástica. Show. Não é um discurso catastrófico, né? Mas é lá. Mas e eles discutem um pouco isso no trabalho, realmente, né? Vê que eles até comentam que o pré-industrial até o histórico aqui, ó, e 2005, a gente vê que a subida ela é muito suave, ela é quase horizontal. E esse período de pré-industrial até 2005, ele dá mais do que 200 anos, o próximo disso, e depois a gente só tem 195 anos para aquilo ali. Hugo, muito obrigado pela belíssima fala e também as provocações que foram colocadas em relação ao tema. Espero que todos que tenham vindo aproveitaram muito, muito mesmo. Foi um prazer revê-lo. O prazer foi meu. Eu digo de novo, sempre fico feliz em poder voltar a casa, voltar a bio aqui, rever os professores, rever a biologia, né? O coração sempre se enche de alegria. Até a Catherine daí falou, muito obrigada, gostei muito da sua palestra. Então, o pessoal aproveitou bem aqui, a discussão é muito boa, né? Acho que é sempre importante a gente discutir essas questões de diferentes pontos de vista, né? Diferentes áreas. Gostei bastante. Professor Vitor, muito obrigado de ter participado aqui. Acho que eu vou sempre trazer um dos professores, assim, está sempre convidado a participar aqui. É sempre bom a discussão. Tu coloca esses meus colegas na chincha aí, né? Trabalhar. Coitado. Eu adorei entrar na sala, porque esse ano eu não tenho participado muito, né? Mas eu chego geralmente mais atrasado. Agora, daí já me livrou as quarta-feiras desse horário. Daí eu vou prestigiar novamente as... Eu estava conversando com a Patrícia e vamos provocar de novo aqui, a gente tem que fazer uma de tafonomia. Sim. Né? Porque tafonomia não é só para geologia, não. A tafonomia dentro da biologia é muito bom, tanto que surgiu tafonomia forense, né? Quando eu estava me formando na Unicinos, lá antes de 2010, em São Paulo, tinha iniciado o curso de tafonomia forense, genética forense, então... seria bem interessante. Certo.
Bom, gente, então a gente vai chegando aí no final. Foi mais um dia ótimo aqui, quarta-feira, final de quarta-feira. E então eu gostaria de agradecer também ao Hugo pela palestra e pelas discussões aqui. E eu vou cobrar, então, esses outros temas aí, para voltar aqui os seminários com a gente. Isso, tem que cobrar dele. Então, gente, semana que vem a gente vai voltar com uma palestra de novo em parceria com a Meli, vai ser uma palestrante internacional da Alemanha, que vai falar sobre a questão da nutrição e ecologia sensorial em abelhas. Então, Maravilha. espero vocês aí. Gente, muito obrigada, então. Tudo de bom para vocês, se cuidem. E boa noite, se cuidem, pelo amor de Deus. Até mais. Até mais. Tchau, Hugo, se cuida. Tchau, professor. Obrigadão por tudo. É isso.